Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e sua família, você que prestigia a nossa programação e a programação em geral da TV Mundo Maior. Temos sempre em nossos programas falado sobre a vida de Chico Xavier, os seus exemplos, as suas lições, os seus ensinamentos inesquecíveis de Chico Xavier, que na Terra foi um verdadeiro apóstolo do Cristo, missionário de Jesus na mediunidade, exercendo a mediunidade com Jesus nas luzes da doutrina espírita. E temos escrito sobre o Chico diversos livros, sempre escrevemos artigos em revistas e jornais, e mais recentemente lançamos este livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier, uma coletânea de ensinamentos de Chico, alegres, pitorescos, descontraídos, como é o caso deste aqui, Felicidade dos Bobos. Vocês querem que eu responda sobre felicidade? Há pouco tempo, um repórter gaúcho esteve aqui e me perguntou se eu era feliz. Respondi: sou muito feliz porque tenho muita fé em Deus, muitos amigos e ainda posso trabalhar. Pouco, mas posso. Já trabalhei no Ministério da Agricultura, sou aposentado há muitos anos e, para mim, o ano bissexto tinha 366 dias, porque a gente trabalhava num domingo para ter descanso no outro. Então, sempre fui muito feliz, pois quanto mais você sofre, se é para o bem, isso é melhor. Vamos repetir. Se é que você sofre, quanto mais você sofre, se é para o bem, isso é melhor. Eu tenho muitos amigos, eles sofrem e eu sofro com eles. Eu tenho parentes que sofrem e tenho que sofrer. Tenho 4 irmãs viúvas. Tenho que sofrer com as lágrimas delas, embora nada tenha de comum com os maridos que elas perderam. E aquele repórter voltou a insistir. E a outra felicidade? A felicidade, como a gente consegue? Aí falei, se a pessoa vive numa festa, feliz em meio a coisas tristes, vive a felicidade dos bobos. Vejamos aqui o que o Chico disse, né? A felicidade dos bobos. Se a pessoa vive numa festa, como se fosse numa festa que não termina, numa festa que não acaba, feliz em meio a coisas tristes, em meio a pessoas tristes, às vezes amigos tristes, familiares tristes, situação mundial difícil, dizia Chico, vive a felicidade dos bobos, a felicidade de quem ignora, a felicidade do egoísta, porque o egoísta ele só se importa com a própria alegria.
ele só se importa com o próprio sorriso. E será que o egoísta é mesmo feliz? Aquele que se importa apenas com a sua alegria? Será que a felicidade dele é uma felicidade completa? Chico Xavier sempre nos dizia coisas muito importantes, que eram publicadas nos jornais, nas revistas, dando entrevistas a repórteres. Quase todas as semanas aqui em Uberaba, nós tínhamos um repórter de rádio e de TV, da mídia em geral, um repórter que procurava ouvi-lo. Ele não gostava muito de dar entrevistas porque, infelizmente, os veículos de comunicação, a mídia sempre gravava muito com ele. Às vezes a televisão gravava 20 minutos, meia hora. O rádio gravava também lá meia hora, 40 minutos e depois soltava lá apenas 2, 3 minutos. Ele, e assim mesmo, extraía às vezes de tudo que ele falava, extraía o que interessava e colocava lá uma frase solta. Então Chico, ele não gostava muito de dar entrevistas por esse motivo. No passado, ele já havia sofrido muito com a imprensa lá em Pedro Leopoldo, foi muito perseguido e foi muito injuriado pela imprensa, então ele não gostava. Mas a gente sempre tinha a oportunidade de anotar alguma coisa que ele falava, que ele dizia. E certa vez, numa entrevista à TV Manchete, isso foi em 1991, a TV Manchete nem existe mais, não é? Ele deu uma entrevista à TV Manchete no dia 29/9 de 91, que foi reapresentada depois. Foi reapresentada no dia 5/10 de 91 e teve uma grande repercussão. E da entrevista dada por Chico, nós extraímos algumas frases, alguns pensamentos. Por exemplo, quando ele disse: a física da Terra não poderá prescindir da lógica de Deus. Quer dizer, a física, uma ciência exata, não vai poder prescindir da lógica de Deus, ou seja, da existência de um Criador. Nós não podemos explicar a criação sem a existência de um Criador, como escreveu Allan Kardec. Não existe efeito sem causa. Como é que o universo poderia se explicar por si mesmo, não é? Essa criação inteligente que todos aqueles mais inteligentes, estudiosos, pesquisadores, eles são concordes em dizer que a criação é inteligente. Chico em seguida disse: não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso trabalho. Tem muita gente que perde tempo, e às vezes nós perdemos um tempo precioso com contendas, polêmicas e discussões, atritos verbais, que isso não vira nada, não leva a nada, discussões que às vezes não têm um sentido, muitas vezes tornam-se até agressivas. Então Chico dizia: não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso trabalho. Ou seja, temos tanto a fazer,
Então Chico era assim, ele não perdia tempo com contendas, com bate-boca, né, como a gente diz, ele não perdia tempo com isso. O tempo dele era precioso demais com os espíritos para o trabalho que ele realizou, um trabalho extraordinário, não é? Um homem só fazer tudo o que ele fez, tanto que ele fez em todos os sentidos. Em seguida, nesta mesma entrevista, ele fez a seguinte consideração: todas as nossas figurações mentais, o conjunto e nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos ressentimentos, as nossas dores, as nossas aspirações, elas formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. Ou seja, o nosso desenlace do corpo de carne, as nossas crenças, as nossas figurações mentais, as nossas lembranças, as nossas alegrias, os registros positivos, os registros negativos, o que tivermos feito de bom e, porventura, aquilo também que tivermos feito de negativo, será assim que acontecerá o nosso desligamento do corpo físico dentro dessa psicosfera criada por nós mesmos, pela nossa própria vida, criada pelas nossas crenças, os nossos anseios, os nossos sonhos e as nossas realizações. E por esse motivo, nós devemos sempre nos preparar da melhor maneira possível, porque um dia, claro, um dia vamos deixar a Terra, vamos partir, vamos voltar para a vida verdadeira. Aliás, vamos voltar para de onde viemos, não é? Viemos de algum lugar, não é? E vamos voltar para o nosso lugar de origem, não é? O Chico dizia assim: sobre a procura do espiritismo, com milhões de livros vendidos anualmente, ele disse: eu vejo essa procura crescente sem nenhuma surpresa, porque eu acho que a humanidade está voltando a um momento aonde ela se aproxima novamente dos valores espirituais. E essa volta, essa aproximação dos valores espirituais, ela se torna cada vez mais necessária, principalmente na atualidade, em que muitas vezes permanecemos num vazio, né? Muitas pessoas dizem assim: a minha vida está vazia, é um grande vazio, nada preenche em mim esse vazio, as pessoas vivendo sem uma perspectiva espiritual, às vezes sem esperança, não é? Então, as pessoas precisam, sim, se voltar para o cultivo dos valores espirituais. Nós precisamos urgentemente, como falava Chico Xavier, voltar ao cultivo dos valores espirituais, nossos hábitos espirituais, o hábito da oração, da reflexão, do auxílio ao próximo, do trabalho em favor da comunidade, as nossas aspirações de ordem transcendente, valorizar a boa música, a boa arte, valorizarmos o bom livro, nos entregarmos a uma boa leitura, a uma boa conversação, a um diálogo sadio, a uma visita edificante. Isso tudo nós precisamos buscar, porque senão nós ficamos perdidos
nesta existência e cada vez mais perdidos, como dizia Chico aqui. Nós passamos no começo do século por um momento de materialismo, de positivismo, um afastamento muito grande da espiritualidade. Havia uma crença de que a ciência resolveria tudo, e acho que agora está na hora de se resgatar os valores da espiritualidade, principalmente neste momento que estamos atravessando no Brasil, no mundo, em que nós observamos tantas notícias deprimentes, tantos acontecimentos infelizes, não é? Tantas notícias indutoras que nos induzem, às vezes, ao desânimo, à descrença, à falta de esperança. Nós precisamos buscar. Nós precisamos, como comunidade, independente de crença religiosa, nós precisamos fazer um movimento de volta, de retorno ao cultivo dos valores do espírito, nos cultivarmos como essência, nos cultivarmos como espírito, não é? E não como matéria, não é? Vamos dizer, esses valores perecíveis e transitórios pelas quais tanta gente vive de uma maneira inconsequente. Em seguida, o Chico disse: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha que coisa maravilhosa. O bem que nós fizermos, o bem, qualquer bem, por menor que seja, qualquer bem, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, irá nos advogar. Será o teu advogado em toda parte, em qualquer época, em qualquer situação, porque as leis divinas, elas agirão em nosso favor. As leis da vida, as leis da criação, elas sempre conspiram em favor daquele que faz o bem. Porque aquele que faz o bem, ele movimenta essas forças, essas energias para nós invisíveis. Porque, como nos fala André Luiz em um de seus livros, nós estamos cercados por ondas, por raios e por vibrações, por energias que nós não enxergamos. À nossa volta existe muito mais do que espaço. Não existe espaço vazio, tudo está repleto de força mental, força do pensamento, força da natureza, força das coisas, força dos espíritos. E quando nós fazemos o bem, porque o bem é da lei divina, a lógica nos diz isso, quando nós fazemos o bem, nós movimentamos essas forças em nosso favor. E esse bem praticado, ele há de repercutir. Nós vamos ter o retorno, é a lei do retorno. É a chamada lei do retorno. Às vezes as coisas não acontecem de imediato. Não acontecem. É igual a semente. A gente planta uma semente, ela não germina logo. Demanda um tempo, mas ela germina. Ela dá flor, ela dá fruto, ela se torna árvore. O bem praticado é uma semente. É uma semente que nós lançamos no solo da vida. Aquela semente vai germinar. E mais cedo ou mais tarde, nós teremos aí uma árvore carregada de frutos. Qualquer bem, por menor que seja, uma palavra positiva, um sorriso, uma atenção que a gente dá à pessoa, uma visita que a gente faz, um telefonema, não é? Um prato
um prato de comida, o apoio moral que nós possamos dar, não é só a questão material, é a questão moral e espiritual, os nossos pensamentos positivos oferecidos à vida, porque o mundo está precisando de pensamentos positivos. Imaginemos todo mundo pensando negativamente, todo mundo pensando, não vai dar certo, o mundo está perdido, todo mundo pensando assim, o que é que nós vamos ter? Nós vamos criar uma atmosfera na qual é impossível respirar espiritualmente. É o que o Chico nos falava. Em seguida ele disse aqui, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Ele está falando do homicida, mas serve para o caluniador, serve para o injusto, serve para o corrupto, serve para tudo, não é? É por isso que, às vezes, muita gente volta à Terra com determinados problemas, limitações, com certas limitações intelectuais, limitações até físicas. Nós não queremos dizer que todos que estão aí com limitações físicas estejam enquadrados no assunto, mas muitos estão, não é? A pessoa às vezes vem com dificuldade na fala, vem com dificuldade na movimentação dos braços, não é? É como disse Jesus, se teu olho é motivo de escândalo, é melhor você arrancar o teu olho, não é? Essa tua mão é motivo. Chico uma vez contou uma história muito interessante e triste. Era de um filho que batia na mãe. O Chico contou a história. Era de um filho doente, perturbado, não sei, só poderia ser. Ele batia muito na mãe. E essa mãe um dia disse a ele, olha, você me bate, mas se os seus braços, suas mãos, um dia vão secar, você não vai poder bater em ninguém. Um dia os seus braços hão de secar. A mãe desencarnou, ele também com o tempo desencarnou, mas aquilo que a mãe disse a ele, a consciência dele registrou. A consciência dele registrou em forma de culpa, em forma de remorso, em forma de arrependimento profundo. Então diz o Chico que no mundo espiritual, os braços dele foram transformando em galhos de árvore, como se fossem galhos secos. E ele reencarnou assim. Quando ele voltou à Terra, ele reencarnou assim, com os braços como se fossem galhos secos de uma árvore. Mas é que no passado ele espancava a própria mãe. Então que o Senhor nos abençoe, nos ampare, muita paz e até o nosso próximo encontro.